Agora, meu querido aprovado, nós vamos fazer as questões de eletrólise. Mas antes da gente fazer essas questões de eletrólise, eu quero falar um pouco, fazer um resumo um pouco sobre a eletrólise. Os dois tipos, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Então, primeiro nós vamos entender o que é eletrólise. A eletrólise, ela é um processo que não é espontâneo. Como assim, Sandrão? Enquanto na pilha você tem energia química gerando energia elétrica, agora eu preciso de um gerador de energia, porque agora eu tenho energia elétrica transformando em energia química. E aí, um dos pontos, primeiro ponto de diferença é esse. O segundo ponto de diferença é que agora você tem dois eletrodos que não são necessariamente feitos pelo mesmo metal que está dentro da solução. Geralmente, eles são inertes, ou seja, eles não vão reagir. Geralmente é usado o grafite, um eletrodo de grafite. Mas, Sandrão, como é que funciona a eletrólise ígnea? A eletrólise ígnea, ela ocorre na ausência de água, então você não tem água. Como é que isso ocorre, Sandrão? Então vamos lá. Vamos supor que você pegue o sal de cozinha, NaCl. Se você pegar esse cara e passar para o estado líquido, como ele é um composto iônico, ele vai produzir, ele vai formar dois íons. Ele vai formar o íon sódio e o íon cloro. O íon sódio, ele é o cátion, né? Carga positiva, cátion. E o Cl, ele é o ânion. Então, como é que funciona isso aqui? Lembrando que eu tenho um gerador de energia. Eu continuo tendo os mesmos polos que eu tenho na pilha. Eu tenho o ânodo e o cátodo. Mas se você observar, no caso da eletrólise, a única coisa que vai trocar aqui é o sinal. O ânodo agora, ele é a carga positiva. Ele é o polo positivo. E o cátodo é o polo negativo. Então, o ânodo, ele vai atrair quem? O ânodo, ele vai atrair o ânion. E o cátodo vai atrair o cátion. Então ficou fácil, né? Cátodo, cátion, ânodo e ânodo. Porque quando você... Vamos fundir isso aqui. Vamos supor que você botou para derreter o sal, né? Passou o sal para o estado líquido. Você vai ter aqui na solução um monte de íon sódio. Está aqui todos os íons sódios na solução. E na solução não, desculpa. Porque para ser uma solução você tem que ter uma mistura, né? No caso aqui você está passando para o estado líquido o sal. E ao redor da placa positiva eu vou ter o cloro. Então o que, que acontece? O que acontece, o que a gente chama que vai sofrer descarga. O íon sódio vai se tocar na lâmina, igualzinho o íon cloro. Só que o que, é que vai acontecer? No caso aqui do cloro, ele vai formar bolhas. Por quê? O cloro, a temperatura ambiente, ele é um gás. Então, vai começar a formar umas bolinhas aqui, que vai ser o gás cloro, ou seja, o Cl2. E aqui, depois, do outro lado, no cátion, vai começar a aparecer no fundo aqui uma coisinha sólida. Quem é essa partezinha sólida, Sandrão? Esse aqui é o sódio. O sódio sólido. Não ficou bacana? Eu vou mudar aqui, tá? Então, aqui vai começar a formar o sódio sólido. Ou seja, na eletrólise do nosso cloreto de sódio, eu posso produzir cloro e posso produzir sódio. Bacana? Agora lembre, o ânodo atrai ânion, o cátodo atrai cátion. E aquele macete continua valendo. Qual macete, Sandrão? No ânodo ocorre a oxidação. E no cátodo ocorre a redução. Bacana, Sandra. E os elétrons? Os elétrons, meus feras, continuam indo sempre do ânodo para o cátodo. Então eu posso dizer o seguinte: no polo negativo da pilha, o que está acontecendo no polo negativo da pilha? O íon sódio
está se transformando em sódio metálico. Aí você bota aqui um elétron, do mesmo lado que você vai botar o sódio, está produzindo sódio metálico, sódio sólido, certo? Se aqui é um elétron, aqui também é um elétron. E o que é que está acontecendo no polo positivo da pilha? No polo positivo da pilha, o cloro, deixa eu botar um positivo melhorzinho, né? O polo positivo da pilha, seguindo a setinha íon cloro se transformando em quem? Então eu tenho o íon cloro, bacana, se transformando em gás cloro. E aqui você bota mais um elétron. Aqui, para fazer o balanceamento, se você quiser, você pode botar um 1,5 aqui, tá? Ou bota um 2. Se você observar, logicamente, aqui você obedece aquele macete, que no ânodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução. Como assim, Sandrão? Olha só. A carga do sódio aqui é 0. Então, de mais 1 para 0, o cara oxida. É, realmente. Né? Não, o cara não oxida. O cara reduz. É matemática. O cara de mais 1 para 0, o cara reduz. Então, ele sofreu uma redução. Ele está ganhando elétrons. Ah, Sandrão, aqui é menos 1. Ok. Mas toda substância simples, o NOx é quanto? 0. Então, de menos 1 para 0, ele reduz? Não, ele oxida, porque de menos 1 para 0 ele está aumentando. Então, aqui obedece a regrinha que a gente sempre fala. Então, o polo negativo, ele sofre o quê? Ele está sofrendo uma redução. E realmente, no polo positivo, ele está sofrendo uma oxidação. Detalhe importante que você tem que observar aqui é o seguinte. 2 detalhes, na verdade. Que a eletrólise ígnea não ocorre na presença de água, que a gente vai ver daqui a pouco. E a diferença da eletrólise para a pilha é que a eletrólise não é um processo espontâneo. Então eu preciso aqui de um gerador de energia, pode até ser uma pilha mesmo. Uma pilha para que ela forneça energia, porque a eletrólise transforma energia elétrica em energia química. Então olha só que bacana. A partir do sal de cozinha, eu posso produzir o sódio metálico, que aí eu posso produzir a soda cáustica, e o cloro, o gás cloro, que pode ser usado na produção de várias outras substâncias. Agora, lembre-se, sempre assim, tá? O que é que mudou aqui? Na pilha, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. Aqui não, aqui na eletrólise. O ânodo é o polo positivo agora e o cátodo é o polo negativo. E aí tem um macetezinho do nome, né? O ânodo atrai ânion, os nomes são parecidíssimos. E o cátodo atrai cátion. Lógico, como nós estamos falando de substância iônica, eu sempre vou ter um cara que vai ser o cátion e eu vou ter um carinha que vai ser o ânion. Bacana? E agora, meu fera, nós vamos falar de eletrólise aquosa, ou seja, o processo é o mesmo, só que agora eu tenho 2 íons que vão disputar quem vai sofrer descarga. Ou seja, qual o íonzinho mais esperto vai se chocar com o eletrodo? Então vamos lá. Vamos supor que você tenha um sal de cozinha aquoso. O sal de cozinha aquoso, mesmo na ígnea, que a gente falou lá, mesmo fundido, você vai produzir o íon Na+, só que agora ele está em água, e o íon cloreto, que agora está em água. Só que a água, o nosso querido H2O, ele também possui 2 íons, certo? Ou seja, ele tem o íon H+, e tem o íon OH-. Então, a água é a união do íon H+, com o íon OH-. Isso, inclusive, a gente falou lá em equilíbrio, né? Produto iônico da água. Beleza. Observe que agora eu tenho aqui, na solução, eu tenho, lógico, continua sendo o mesmo raciocínio. O cátodo vai atrair cátion. Só que agora eu tenho o íon H+, e o íon
o íon H+, o íon sódio, Na+, e eles vão disputar para ver quem vai sofrer descarga. Bacana? E do outro lado eu tenho uma outra disputa. Eu tenho o íon cloreto disputando com o íon OH-, com a hidroxila. Então aqui eu tenho o OH- que vai disputar com o íon cloro. Bacana? E aí, qual seria a dúvida? Sandrão, quem sofre a descarga, né? Quem é que vai se sofrer essa descarga? Qual é o íon que vai tocar nessa lâminazinha para sofrer a descarga? Então, vamos lá, que eu fiz aqui uma tabelinha, tem aqui uma tabelinha que você estuda, que é facilidade de descarga. Observe que aqui no centro eu tenho quem? Eu tenho o íon H+, e eu tenho o íon OH-. Da esquerda para a direita, eu tenho a facilidade de descarga. Então, a disputa sempre é entre cátions e entre ânions. Não existe a disputa entre um cátion disputar a descarga com um ânion. Não, a disputa é entre os cátions que estão na solução, porque agora eu tenho uma solução. Eu tenho uma mistura, eu tenho sal em água, então eu tenho uma mistura. Observe que o hidrogênio, ele ganha, né, dos elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, então ele ganha da galera família 1A, ele ganha também dos caras da família 2A e ganha do alumínio, metais alcalinos, família 1A, alcalinos terrosos, famílias 2A. Mas ele perde para os demais, ou seja, ele perde para os demais metais, para os demais cátions. Nesse caso, ele botou alguns exemplos: manganês, zinco, ferro, níquel, cobre, prata, mercúrio e ouro. Então, se o sal tiver algum metal da família 1A, 2A ou alumínio, o hidrogênio vai ganhar, certo? Já o OH-, ele ganha dos ânions oxigenados, no caso aqui, se o ânion tem carga negativa, né, só para a gente lembrar, são espécies químicas juntas, então você não pode separar, então NO3-1, você não pode separar ele, tá? Isso aqui é o íon nitrato, o íon sulfato, o íon clorato, todos que tiver oxigênio, uma exceção ali, né? Ele vai ganhar. E vai ganhar do único elemento químico que não tem oxigênio, que são os fluoretos. Em compensação, ele vai perder para os ânions não oxigenados. Então, se o sal tiver cloro, só bromo ou só iodo, ele vai perder. Mas vai ganhar do hidrogênio sulfato, que é o íon derivado do ácido sulfúrico, o íon sulfato. Então, por exemplo, como é que você vai saber aqui agora? Só que antes, Sandrão tem um macete para você, uma observação muito bacana. Qual é a observação, Sandrão? Sempre que o hidrogênio ganhar a disputa, você vai produzir gás hidrogênio. Sempre que ele ganhar a disputa. E sempre que o OH- ganhar a disputa, ele vai produzir gás oxigênio. Beleza? E aqui sempre vai produzir esses caras aqui. No caso aqui, o cloro ganhando vai produzir Cl2, o bromo ganhando vai produzir Br2 e o iodo ganhando vai produzir íon 2. Quando esses demais metais ganharem, né, vai ser produzido eles no estado sólido. Então, sólido. No caso, não é o íon não é sólido, tá? Não vou até apagar aqui para você não confundir. Ou seja, por exemplo, se o manganês ganhar a disputa, vai produzir manganês no estado sólido. Se for ferro, por exemplo, vai produzir ferro no estado sólido. Então, olha só que bacana. Vamos para cá. O sódio, primeira disputa. A primeira disputa vai ocorrer entre o sódio e o hidrogênio. Só que o sódio é da família 1A da tabela periódica. Ele ganha ou perde a disputa? Ele perde. Então, quem vai sofrer a descarga aqui vai ser o hidrogênio. Então, o hidrogênio ganhou a disputa. Então, no polo negativo da pilha, eu tenho o seguinte. Você vai pegar o H+, como ele está perdendo, né? Lembrando que, no caso, cátion,
ele está ganhando, né, elétrons. Como a carga dele é positiva, você bota sempre o elétron do mesmo lado que ele está, tá? Elétron, e vai produzir H2. Se você quiser fazer o balanceamento aqui, você pode botar um 2 aqui na frente, então aí você já vai mudar. Sandrão, mas eu posso colocar um meio? Vamos colocar um meio, tá bom? Vamos colocar um meio para você entender. Então aqui, ó, um meio. Eu já ia botar o 2, não. Vou botar aqui o H2, tá? H2 gasoso. O que é que vai acontecer? Então aqui vai aparecer um monte de bolhas. E dentro dessas bolhas eu tenho quem? Dentro dessas bolhas, meu querido fera, eu tenho o gás hidrogênio, H2. E do outro lado, no caso, no polo positivo, eu tenho quem? Eu tenho o cloro, o íon cloro disputando com o H. Como não tem oxigênio, o íon cloreto é um ânion não oxigenado, ele ganha do OH-. O OH- só ganha se fosse flúor, né? Então isso quer dizer que o quê? Que o íon cloreto é ele que vai sofrer a descarga. E ao tocar aqui, ó, vai também, como ele é um gás, vai produzir bolhas. E dentro dessas bolhazinhas, quem é que eu tenho dentro dessas bolhazinhas? O gás cloro, o mesmo que eu formei lá na outra eletrólise, na ígnea. Então, no polo positivo da pilha, eu tenho o seguinte, eu tenho o íon cloro negativo, aí você já sabe que a quantidade de elétrons vai ficar do outro lado, tá? Sempre que for carga negativa. Então você vai ter Cl2 gasoso, você pode botar um meio para fazer o balanceamento, né? 1 vezes 2, 2 dá 1, mais um elétron. E aqui agora eu tenho a equação geral, eu tenho aqui uma equação geral aqui para fazer, ó. Olha só, que bacana. Qual seria a reação global? Ou reação global, equação geral, né? Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Reação global da pilha. A reação global da pilha seria o seguinte. Vamos cortar? Vamos cortar o que a gente tem que cortar. Posso cortar esse um elétron com esse um elétron? Sim. Então sobrou quem, Sandrão? Sobrou que o íon H+ aquoso e o íon Cl- aquoso, eu botei gasoso, né? Vou apagar aqui, ó. Aquoso produziu gás hidrogênio e produziu um meio de gás cloro. E para provar que sofreu oxidação e redução, é só a gente ver qual é a carga aqui, meu fera. Olha só. Qual é a carga aqui? Mais um para zero, porque toda molécula simples, o NOx hidrogênio é zero. Sofreu o quê? De mais um para zero, o cara diminui matematicamente. Então, de mais um para zero, ele sofreu redução, tá certo? E aqui é menos um, passou a ser zero, ele aumentou, então ele sofreu uma oxidação. Só que observe que os perdedores, que no caso dessa disputa foi o sódio e o OH-, um é positivo e o outro negativo, vai haver uma atração entre eles. Então eu ainda tenho sobrando aqui embaixo da cuba o produto que ainda vai produzir aqui, que é o hidróxido, que é a nossa querida, que é a nossa soda cáustica, que a maioria é o principal composto da soda cáustica. Ok? Então, você veja que não é difícil você saber o produto da eletrólise aquosa, aquele macete que Sandrão acabou de dar aqui. O hidrogênio sempre ganha dos elementos da família 1A, 2A e do alumínio. No caso, se for o metal da família 1A ou 2A, ele vai... desculpa, se for um outro metal que não seja da família 1A ou 2A, ele vai perder a disputa. Bacana? E o OH-, ele vai ganhar dos ânions oxigenados e do fluoreto e vai perder para os ânions não oxigenados, cloro, bromo e iodo. Eu esqueci de botar um 2 aqui, tá certo? E o hidrogênio sulfato. E sempre que o OH- ganhar, vai formar gás oxigênio. Bacana, meu fera? E para finalizar essa pequena revisão sobre eletrólise, eu quero dar um macetezinho para você. Vamos supor que ele pergunte qual o produto,
que é que a gente pode produzir na eletrólise aquosa, por exemplo, do sulfato de sódio? Então, o macete que eu vou lhe dar é o seguinte: divida no meio o cátion do ânion. Aí você vai ver o cátion. Que família ele é? Ah, ele é da família 1A, Sandrão. Ou se ele é da família 1A, então quem ganha essa disputa pela descarga é o íon H+. O sódio, o sulfato, ele é um ânion oxigenado. Então, ele é um ânion oxigenado. E esse ânion oxigenado perde para quem? Perde para a hidroxila. Perde para o OH-. Opa, então já sei quem eu vou produzir. Se o hidrogênio ganhou, eu vou produzir gás hidrogênio. E se o OH- ganhou, eu vou produzir gás oxigênio. Ainda vai formar dentro da cuba o próprio sulfato de sódio. Bacana? Outro macetezinho aqui, ó. Brometo de cálcio. O cálcio é de que família? Ah, o cálcio, Sandrão, é da família 2A. Opa, se ele é da família 2A, ele perde para o hidrogênio, ou seja, ele perde para o íon H+. Esse ânion aqui, que é o brometo, ele é um ânion não oxigenado. Ele é um ânion não oxigenado. Então, se ele é um ânion não oxigenado, ele vai ganhar. Então, quem vai ganhar, ele vai disputar com o OH- e vai ganhar. Então, vai formar o íon brometo, vai ganhar. Beleza? Então, moral da história. Eu vou produzir o hidrogênio, continuo produzindo gás hidrogênio aqui, e aqui no bromo eu vou produzir bromo líquido. Bacana? Vamos ver agora o nitrato de ferro. De novo, separo o cátion do ânion, sempre lembrando, né? Aqui, ó, o metal é positivo, o não metal é negativo. Fica bem fácil para você separar. Então, eu já sei que o ferro aqui é positivo, a disputa dele não vai ser com o OH-, a disputa dele vai ser com o hidrogênio. Só que o ferro é um elemento químico da família B da tabela periódica, tá? Então, ele ganha disputa em relação ao hidrogênio. Então, o ferro vai ganhar a disputa. Então, o íon ferro, como aqui é +3, aí você aprende lá quando a gente estuda sais, né? A carga dele aqui é +3, tá bom? Que não vem ao caso agora, mas você saber que o ferro ganha disputa, você já sabe que eu vou produzir aqui íon ferro. Desculpa, íon ferro não, ferro sólido. Já esse ânion aqui é um ânion oxigenado. Ânion oxigenado. E esses ânions oxigenados perdem para o OH-. Então o OH- vai ganhar disputa. Toda vez que o OH- ganha disputa, eu produzo gás oxigênio. Bacana? Gás hidrogênio, hidrogênio ganhou a disputa. O bromo aqui, volto a repetir, como o bromo ganhou a disputa, como ele no estado, qual é o estado físico do bromo? Se for na tabela periódica, você vai ver que o bromo ele é líquido a temperatura ambiente. E aqui de novo, ó, corta aqui no meio, eu separo o metal do ametal, ou seja, eu separo o cátion do ânion, e eu vejo o seguinte: o níquel ele é da família B. Bacana? O cloro ele é um ânion não oxigenado. Então eu tenho o seguinte aqui, ó. A disputa do níquel vai ser com hidrogênio. Como ele não é nem da família 1A e nem 2A, então ele vai ganhar a disputa. O níquel +2, porque aqui o cloro, o NOx é -1, né? -1 vezes 2, -2, para dar 0 tem que ser +2. Volto a repetir, você aprende isso aqui na aula de NOx. Como ele não tem oxigênio, quem vai ganhar a disputa? O íon cloro. Então, como o níquel ganhou a disputa, então níquel, vou produzir níquel sólido, e o cloro ganhou a disputa, vou produzir cloro gasoso. Bacana? E para finalizar esse macetezinho do Sandrão para você, só para a gente lembrar sobre diferença de potencial. A pilha, a diferença de potencial, DDP, sempre vai dar maior que 0 para indicar que é um processo espontâneo. Então a eletrólise tem que ser negativo, a diferença de potencial, porque a eletrólise não é um processo espontâneo. Lembre-se, a pilha ela transforma energia química em energia elétrica. A eletrólise, eu preciso de um gerador, né, de energia. Então ele transforma energia elétrica em energia química e eu produzo várias substâncias básicas para produzir outras substâncias. Tá bom?